Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 17 de matemática. Vou fazer, essa aula agora é sobre o estudo do vértice da parábola. Então veja bem, ó, uma ferramenta já utilizada em física, que é a ferramenta da derivação. A derivação, e eu vou usar aqui então, mas simplificando, primeira coisa, sabe, é você entender onde está o vértice da parábola e o que será perguntado com relação a esse ponto tão importante de uma função do segundo grau. Então vamos estudar aqui. A situação é a seguinte. Vamos supor que eu tenha então eixo y, eixo dos y, eixo dos x. É assim que a gente lê isso. Eixo dos x, eixo dos y. Aqui nós temos uma parábola ou um arco de parábola com a concavidade voltada para cima. E aqui um modelo de concavidade voltado para baixo, certo? O vértice da parábola seria este ponto aqui, este ponto aqui. Este ponto aqui, ele tem a abscissa, que é o x da parábola, Vou mostrar aqui, ó. Então, esse daqui é o x do vértice da parábola. Este daqui é o x do vértice da parábola. Vai gravando. Este daqui é o y do vértice da parábola. Vou aproveitar esse y. E aqui o y do vértice da parábola. Muito bem. Este ponto, então, é o vértice da parábola. Tudo bem? Beleza. O x do vértice da parábola tem uma coisa interessante que você precisa saber. Por exemplo, vou até desenhar para cá, no cantinho, para você começar a perceber. Vamos supor que eu tenha aqui um gráfico y e x e tenha esse esquema aqui, ó, tá? Como naquele modelo do exercício anterior que eu coloquei, as raízes 2 e 3, tá? O x do vértice, ele é sempre o ponto médio. Então, se eu tenho as raízes 2 e 3, como a distância do 2 até o x é a mesma distância do 3 até o x, essas duas raízes são simétricas em relação a este ponto aqui. Simétrico é que eles estão à mesma distância. Esse x do vértice é o ponto médio. Então, simplesmente eu poderia pegar e tirar a média aritmética. Então, eu faço 3 mais 2, 5, dividido por 2, 2,5. Então, eu sei que o x do vértice aqui é 2,5. Tá? Isso é importante você saber. Se, por exemplo, nós tivermos isso daqui, ó, presta atenção. Você tem aqui um arco de parábola. Aqui deu menos 1 e aqui deu 3. Tá? Qual é o ponto médio? O ponto médio você vai pegar 3 menos 1, 2 dividido por 2, então 1. Então eu sei, no caso, que o x do vértice aqui daria igual a 1. Tudo bem? Sempre um ponto médio. Outra coisa que a gente pode falar é que as raízes são simétricas em relação a esta linha que passa pelo vértice. Tá? Simetria é a mesma distância em relação ao referencial. Aqui, o x do vértice é chamado de ponto. No caso, ponto de máximo. Ó, veja bem que aqui tem os valores de x. Ó. Eu estou alterando aqui os valores de x. Olha lá o y. O y vai aumentando. Aqui nós temos um máximo. Então, ponto de máximo é o x do vértice. O y do vértice, aqui no caso, é chamado de máximo da função. Que é o máximo do f de x, né? Máximo de f de x. Então, grave isso, ó. São dois nomes muito parecidos que você precisa saber diferenciar. Ponto de máximo, porque o aluno pensa assim, ah, professor, aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é um ponto, como eu vou saber? Então, pensa assim, o x do vértice e o y do vértice. A função, ela tem um máximo, ó, o máximo da função, tá vendo? Vou lá até um máximo.
Aqui tem um limite superior, ó. Essa função tem um limite superior, olha lá, máximo da função. Mas o nome que eu dou é ponto de máximo para o x relacionado ao máximo da função, ponto de máximo x do vértice e máximo da função y do vértice. Esses termos são necessários. Aqui, mais uma vez, é ponto também, mas é ponto do quê, turma? Ponto de mínimo. Ponto de mínimo. E aqui, o y do vértice é o mínimo da função, tá? O mínimo de f de x é o y. Nós vamos entrar agora, eu vou fazer um modelinho aqui, explicar aqui a derivada. Eu vou apagar esse cantinho para falar um pouquinho da derivada, para a gente definir como é que eu calculo agora o x do vértice e o y do vértice, tá? Ó, aqui nós temos o vértice da parábola, o x do vértice e o y do vértice. Então, mais uma vez, lembrando, esse x do vértice, ele fala do máximo da função. E esse x do vértice fala do mínimo da função, tá? Olha lá, a função aqui é o ponto de mínimo e aqui é o ponto de máximo. Então, qual é a fórmula que eu uso para achar o x do vértice? X do vértice nós vamos usar como sendo menos b sobre 2a. Tá? E o y do vértice vai ficar menos delta sobre 4a. Nossa, professor, mas de onde veio essa fórmula? Para você entender isso, eu tenho que dar uma aula sobre derivação, tá? Então fica menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta, numa aula anterior eu já falei, mas eu vou repetir, b ao quadrado menos 4ac, tá? Então com essas três fórmulas, eu acho os pontos, tanto ponto de máximo como máximo, ponto de mínimo como mínimo da função. Turma, um exercício do Enem para a gente praticar função do segundo grau. Eu modifiquei aqui o exercício um pouquinho, colocando essa ideia da área máxima, para a gente treinar o que eu acabei de falar. Então, a área da tapeçaria é o que ele está perguntando. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um mural, tá? Um mural retangular. Então, um retângulo maior e um retângulo menor, que é uma tapeçaria. O que é o dado do problema, fazendo um bom resumo aqui, é que ele deu o perímetro do mural, que ele falou que é de 26 metros. Então vamos lembrar também o conceito de perímetro. Perímetro simplesmente é o comprimento deste contorno aqui, ó. Tá? Então o perímetro do mural de 26 metros. Então, repito, ele está querendo a área da tapeçaria em função de x, aqui ó, em função de x. Ele quer o perímetro da tapeçaria em função de x, perímetro da tapeçaria. Então, a área da tapeçaria é essa área aqui, tá? Em função de x. O perímetro da tapeçaria em função de x. E a área máxima da tapeçaria. Então, nós vamos nos concentrar neste retângulo aqui. Muito bem. Antes de qualquer coisa, o perímetro do mural. Aí o aluno pensa, puxa vida, mas como eu vou fazer se ele só deu essa variável x? Não tem problema. Calma, você vai pegar aqui o mural, ó, o mural, e vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse x, aqui o mural eu vou chamar de x, esta medida, e esta medida horizontal eu vou chamar de y para começar, tá? Então veja bem, qual que é o perímetro? O perímetro não é o comprimento do contorno? Então aqui, ó, eu sei que o perímetro vai ficar 2x mais 2y igual a 26, que é o perímetro do mural, que foi o dado do problema, tá? Então, mural, repito, essa parte externa aqui, tá? É esse retângulo maior aqui. Dividindo tudo por 2, nós encontramos uma equação do tipo x mais y igual a 13. Claro que o y foi uma variável auxiliar que eu utilizei. Aqui eu utilizei uma variável auxiliar, facilitadora. Então eu vou
preciso do y em função de x. Então eu vou passar esse x para lá, subtraindo. Então nós temos y igual a 13 menos x, tá? Então começa por aí. Esse y vai ficar então 13 menos x. Eu vou apagar agora essa parte e colocar aqui, ó. Aqui é o y, e no lugar do y, então eu vou colocar 13 menos x, tá? Vamos continuar então. Turma, ó, eu redesenhei aqui o mural. Lembra que aqui era y? Aí eu isolei o y, ficou 13 menos x. Como agora ele quer a área da tapeçaria. Então vamos ver, ó. Essa medida aqui é o quê? É x menos meio, tá? Então, ó, vou desenhar aqui dentro a tapeçaria. O retângulo da tapeçaria. Então, mais uma vez, nós temos aqui dois retângulos. Um retângulo maior e um retângulo menor. A tapeçaria está aqui, ó. Que é isso aqui, tá? Então, muito bem. Que medida que é essa daqui? Vamos lá? Essa medida aqui, ó, essa medida da tapeçaria, esse comprimento, é x menos meio menos meio. Então, é x menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, x menos 1. Tá? X menos 1. Quanto que mede essa base da tapeçaria? Por que eu estou fazendo isso? Porque ele quer a área da tapeçaria, ele quer o perímetro da tapeçaria. Então, essa medida aqui, ó, que a gente vai pensar um pouquinho agora, antes de colocar aqui, ó. Vou até... Deixa um espaço aqui para eu escrever. Olha lá. Agora eu vou medir esse comprimento. Então, vamos ver, ó. 13 menos x não é tudo isso? Isso aqui é isso aqui, tá? 13 menos x, ó. 13 menos x menos 1, quanto dá? Não é 13 menos x menos 1? Quanto que dá isso? 13 menos 2 dá 11, né? Então, esta medida aqui eu vou escrever 11 menos x, tá? 11 menos x, olha lá. Tudo bem? Ó, 13 menos x é tudo isso, tá? Ó, vem pra cá, ó. Aqui tá, vamos voltando aqui pro desenho, ó. 13 menos x menos 1, 13 menos 2 dá 11 menos x, tá? Então, já desenhei lá. Agora, qual é a área da tapeçaria? Então, vamos multiplicar base vezes altura. Continuando aqui, então, turma, a área da tapeçaria, que é essa primeira coisa aqui, essa primeira pergunta aqui, a área da tapeçaria, vamos chamar de área T. A área de um retângulo não é base vezes altura, lembra? Base, altura, lado perpendicular, a área então é base vezes altura, a área do retângulo. A base é 11 menos x, não é? A altura, x menos 1. Aplicando a propriedade da distributiva, a propriedade distributiva fica 11 vezes x, menos 1 vezes 11, menos 11, menos x vezes x, menos x ao quadrado, e menos x vezes menos 1 mais x. Então, eu tenho aqui que a área da tapeçaria, vamos chamar de AT, é igual a, em função do x, é menos x ao quadrado. Olha lá o A negativo com cavidade da parábola para baixo. Vou fazer um desenho para vocês verem também. Menos x ao quadrado, 11x mais 12x. Menos 11. Então, esta é a expressão da área da tapeçaria. Beleza. Então, grava aí. Vamos marcando. Área da tapeçaria. Agora eu vou apagar e falar do perímetro da tapeçaria. Só repetindo, turma. O Enem, ele pedia a área da tapeçaria, o perímetro da tapeçaria, a área máxima da tapeçaria. E tudo em função de x, tá? Então, para quem está esperando um valor, um resultado, não era isso. É assim, aqui o resultado não é numérico, ele é literal. Então, tem em função de x. Ele pedia
Qual era a área em função de x. Então tinha lá uma alternativa que dava a área, o perímetro e a área máxima. No caso da área máxima, nós vamos encontrar um valor sim, tá? Aqui o perímetro da tapeçaria é o comprimento do contorno. O perímetro da tapeçaria não é o comprimento desse contorno aqui? Vamos lembrar que essa altura é x menos 1, e essa base aqui tinha dado 11 menos x, né? 11 menos x, não era isso? Estava 13 menos x, ficou 11 menos x. Qual é o comprimento do contorno? Então eu pego 11 menos x aqui, ó, 11 menos x, e aqui em cima também 11 menos x, porque é o comprimento do contorno agora, tá, turma? E aqui x menos 1, x menos 1, x menos 1. Olha lá. Na hora que eu vou somar tudo, fica x menos 1 duas vezes. Então eu faço 2 vezes x menos 1. Mais 2 vezes 11 menos x. 2 vezes 11 menos x, tá? Somando isso daqui, vai ficar 2x menos 2, né? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. O perímetro da tapeçaria ficaria 2x menos 2. Então 2x menos 2. E aqui 2 vezes 11, 22 menos 2x, né? Menos 2x. Então, olha lá que interessante. No caso do perímetro da tapeçaria, nós encontramos um valor numérico. Então ficou, ó, 2x menos 2x vai dar 0, 22 menos 2, 20 metros. Então, o perímetro da tapeçaria, aqui no caso, vai dar sempre 20 metros, significa que independe do x. Turma, ó, repare o seguinte, ele quer a área máxima. Então, eu penso o seguinte, ó, aqui o coeficiente do termo em x ao quadrado não é a igual a menos 1? Opa! O a não é negativo? O a aqui não é negativo? Então, se o a é negativo, ele é menos 1, a concavidade da parábola não é voltada para baixo? Não é assim? Então, nós temos aqui o x do vértice e o y do vértice, tudo bem? Então, eu tenho o y do vértice, é a área máxima, tá? Ó, então, esse y do vértice, eu quero que você entenda que esse y do vértice é esta área máxima. Então, o máximo da função é o y. Não precisa usar o delta menos delta sobre 4a. Ó, eu vou pegar o x do vértice e colocar na fórmula menos b sobre 2a, certo? Aí aqui, o que acontece? O x do vértice vai ficar menos b, ó. Quem é o b? O b não é aqui o 12? O c aqui, por exemplo, não é o menos 11? O a aqui nós já não achamos menos 1? Então, a primeira coisa que tem que fazer, ó, a menos 1, b igual a 12, c igual a menos 11, não é? Então, menos b não fica menos 12? Sobre 2 vezes o a é menos 1, não tem problema. Nós temos aqui menos 12 sobre menos 2. Menos com menos dá mais. O x do vértice não é igual a 6. Então, o x do vértice é o quê? Qual é o valor de x, que seria esse x aqui, para que a área dê máxima? Então, eu sei que o x seria... O x não é medida de comprimento? Então, 6 metros. Eu sei que se o x for 6 metros, a área da tapeçaria vai dar máxima, tá? Essa é a ideia. Em vez de você usar o menos delta sobre 4a, o que você faz? Você vai pegar o x do vértice e substituir na área, na fórmula da área. Então fica a área, e eu prefiro apagar aqui, para a gente ter mais espaço, mas o que eu vou fazer então antes de apagar? Eu vou colocar no lugar do x o 6. Aí eu vou calcular a área máxima. Vamos ver quanto que vai dar? Turma, então, ó, eu vou pegar o x do vértice que deu 6 e vou colocar aqui. Na hora que eu coloco no lugar do x, eu tenho a área máxima, tá? Ó, x do vértice, x do vértice. Então, vamos lá? Vai ser a área da tapeçaria máxima.
A área da tapeçaria máxima vai dar menos o x do vértice é 6, fica 6 ao quadrado, mais 12 vezes 6, menos 11, tá? Então aqui nós temos a área máxima da tapeçaria possível, a máxima área possível que caberia aí dentro, essa é a ideia, né? Caberia aí, fica menos 6 ao quadrado é 36, mais 6 vezes 12 vai dar 72, menos 11 igual. Então vai dar a área da tapeçaria máxima vai ficar, ó, 72 menos 36, 36. Menos 11, 25. E a área é 25 metros quadrados, tá? Considerando aí que a unidade de comprimento utilizada é o metro. Muito bem, aí. É assim que você vai encontrar, principalmente no Enem. Eu só dei uma mudada aí, agora isso aqui é completo, tá? Ó, tudo que você precisaria saber com relação à área e função do segundo grau tá aí.